Amigos e amigas, nesta segunda-feira, dia 10 de janeiro, o Evangelho de nossa reflexão, Marcos, capítulo 1, versículos 14 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O início do Evangelho segundo Marcos. Marcos, no primeiro momento, nos situa para que possamos entender quando foi o início da pregação de Jesus, do anúncio do reino de Deus, da Boa Nova. Segundo Marcos, depois que João Batista foi preso, Jesus vai para a Galileia e prega o Evangelho de Deus, isto é, a boa nova, a boa notícia de Deus, dizendo: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e acreditai no Evangelho. É uma chamada para a mudança de vida, mudança de rumo, de direção, porque o tempo é agora. É o hoje da história. Convertei-vos, isto é, muda de vida, para acolher a boa notícia que Jesus está para anunciar. No segundo momento, Jesus chama. Geralmente, os discípulos escolhiam seu mestre, mas é Jesus que escolhe os seus discípulos. E ele chama os 4 primeiros: Pedro e André, seu irmão, pescadores, depois Tiago e João. E a resposta dos primeiros chamados é uma resposta imediata, como de fato deve ser. A toda chamada de Deus devemos responder imediatamente, sem titubear, sem desculpas, sem protelações. Os 4 primeiros apóstolos nos mostram essa disponibilidade ao aceitar no primeiro chamado aquilo, a proposta de Jesus para a vida deles. Tanta riqueza que aprendemos no Evangelho de hoje. A necessidade que todos nós temos de conversão, aceitar a palavra, o Evangelho, não como um livro, mas o Evangelho como uma boa notícia, uma boa nova, notícia sempre renovada, que o Senhor traz para nós. E nos colocar à disposição. O Senhor que chama cada um de nós para o seguimento. E devemos estar à disposição. Na mesma prontidão dos primeiros chamados, deve ser a nossa resposta. Eis-me aqui, Senhor, envia. Oremos. Ó Deus, que sem princípio e sem fim, sois o início de todas as coisas, dai-nos viver de tal modo durante este ano que vos consagramos, que gozemos a fartura dos bens materiais e possamos distinguir pelas obras de santidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós e sobre esta nova semana a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.